Olá, fé, dinheiro e poder. No Brasil, essa mistura é sempre complexa, para dizer o mínimo. E para a gente entender como essa engrenagem funciona na prática, vamos mergulhar num dos casos mais emblemáticos e polêmicos do país, o império construído pelo pastor Silas Malafaia. E vamos começar direto com um número que, olha, é de cair o queixo: 17 milhões de reais. Essa é a dívida em impostos que as empresas com fins lucrativos do pastor Silas Malafaia têm com o governo federal. É muito dinheiro e a primeira pergunta que vem à cabeça é: como assim? E a resposta do próprio pastor a essa dívida é essa aí, desafiadora. Ele basicamente diz: pode vir Receita, pode vir Polícia Federal, eu tenho dinheiro para pagar e não preciso de um centavo da igreja para isso. É essa declaração que cria o grande quebra-cabeça que a gente vai tentar montar aqui. Primeiro a gente precisa entender o tamanho desse império. Porque, olha, não estamos falando só de igrejas. Pense numa editora que vende milhões de livros, programas de TV, eventos para multidões e, claro, uma influência política gigantesca. É um verdadeiro conglomerado, onde a fé e os negócios andam de mãos dadas. Tá, mas como tudo isso é possível do ponto de vista legal? A resposta, a raiz de tudo, está na nossa lei maior, a Constituição Federal. É lá que está escrito o princípio da imunidade tributária para templos de qualquer culto. É esse artigo que dita as regras do jogo entre o Estado e a religião no Brasil. Então, o que significa essa tal de imunidade tributária? É fundamental entender isso aqui. Não é um favorzinho, não é um desconto que o governo dá. A imunidade é uma ordem da Constituição que proíbe o governo de cobrar certos impostos das igrejas. É como se a Constituição dissesse: Estado, você não pode nem criar um imposto para essa turma aqui. E aqui tem um detalhe que parece técnico, mas faz toda a diferença. Imunidade é diferente de isenção. Isenção é quando uma lei comum perdoa o pagamento de um imposto que existe. Imunidade é muito mais forte, ela impede que o imposto sequer nasça para aquela entidade. É um direito constitucional, o nível mais alto de proteção. E quais impostos entram nessa conta? A lista é grande e o impacto é gigantesco. Estamos falando de não pagar IPTU dos imóveis, que muitas vezes são enormes, não pagar IPVA da frota de carros e, principalmente, não pagar imposto de renda sobre as doações e outras receitas. A economia no fim do ano é absurda. Bom, com o benefício desses na mão, não é de se espantar que diferentes modelos de expansão religiosa tenham surgido. A imunidade não só protege a fé, ela também abre caminho para estratégias de crescimento muito, mas muito eficientes. E esses modelos são bem diferentes. De um lado, você tem o jeito mais tradicional de fazer, construir um templo enorme de pedra, algo que leva anos e custa uma fortuna. Do outro, um modelo super ágil, que a gente vê em toda a esquina. Alugar uma loja, um antigo cinema, um galpão. O custo para começar é muito menor, o que permite um crescimento explosivo. Vamos olhar a lógica financeira. Construir é caríssimo para começar, mas depois o custo mensal é baixo, não tem aluguel. Já o modelo de aluguel é o contrário, barato para entrar, o que permite abrir várias filiais rápido, mas todo mês tem aquela conta pesada para pagar. E é aí que a imunidade vira peça-chave. Sem impostos, sobra muito mais dinheiro para cobrir o aluguel e ainda investir em mais expansão. Certo, agora que a gente entendeu as regras do jogo, vamos voltar para o nosso caso de estudo. Com toda essa proteção fiscal em volta, como é que o Império Malafaia aparece com uma dívida de 17 milhões? É aqui que a conta simplesmente não fecha. A verdade é que a relação do pastor com as finanças sempre foi conturbada. Em 2013, ele recebeu um cheque de R$ 100 mil de um advogado envolvido num esquema de corrupção. Em 2016, a Polícia Federal bateu na porta dele na Operação Timóteo por suspeita de lavagem de dinheiro. E agora, essa dívida milionária da editora dele vem à tona. Uma coisa vai se somando à outra, sabe? E aqui está o pulo do gato. A dívida de 17 milhões não é da igreja. A igreja, como a gente viu, é imune. A dívida é da editora Central Gospel, que no papel é uma empresa normal com fins lucrativos. A lei diz que a imunidade da igreja não pode se estender para o negócio particular do pastor. Mas, será que na prática essa linha de separação é tão clara assim? E tem mais. A AVEC, que é a Associação de Malafaia, o braço social do ministério dele, que também tem imunidade, simplesmente se recusou a contar para a Receita Federal quem foram os doadores de umas boladas que entraram na conta. Essa falta de transparência, claro, acende um alerta vermelho e levanta a suspeita. Será que essas entidades estão sendo usadas para movimentar dinheiro sem que o fisco saiba de onde ele vem?
O caso Malafaia, com todos esses detalhes, nos joga bem no meio de um debate nacional quentíssimo. Será que esse privilégio, criado para proteger a liberdade de fé, não está, em alguns casos, virando um escudo para a impunidade? No fundo, tudo se resume a essa pergunta: onde a gente traça a linha? Vender um livro é atividade religiosa ou é comércio? Organizar um show gospel é um culto ou é um negócio de entretenimento? A fronteira é muito, muito cinzenta, e é justamente nessa área cinzenta que a polêmica mora. E o debate tem dois lados muito claros. De um, a turma que defende a imunidade a qualquer custo, dizendo que qualquer restrição é um ataque à liberdade religiosa. Do outro, a turma que se preocupa com a justiça, dizendo que essa regra está criando uma concorrência desleal e abrindo brechas enormes para evasão fiscal e até lavagem de dinheiro. E o que o Supremo Tribunal Federal pensa disso? Bom, por enquanto, a visão do STF é bem ampla, bem generosa. Eles já decidiram que a imunidade vale até para atividades que são claramente comerciais, como alugar um prédio que pertence à igreja, desde que o lucro seja usado nas atividades da instituição. Ou seja, a porteira tá bem. Isso nos traz a pergunta final. O caso Malafaia é só o sintoma de um desafio muito maior para o nosso país. Entre proteger a liberdade de culto de um lado e garantir justiça fiscal e combater crimes do outro, como o Brasil vai equilibrar essa equação tão delicada de fé, dinheiro e poder? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro da relação entre Estado e religião por aqui.